Queridos irmãos, queridas irmãs, benfeitores espirituais, espíritos desencarnados, irmãos outros que nos acompanham pela internet, pelo Brasil, pelo mundo, que Jesus nos ampare em sua paz. A cena era dramática. Um pai desolado, em desespero, trazia consigo uma criança, talvez um adolescente no máximo, e quando Jesus fez um movimento de se aproximar da multidão, esse homem se lhe lança aos seus pés e, abraçando os seus joelhos, clama: Senhor, tende piedade de meu filho, ele é lunático, é epiléptico, tem hora que ele se lança no fogo, tem hora que ele se lança na água. Ah, Senhor, eu procurei os teus discípulos, mas eles não trouxeram saúde ao meu pequeno. E Jesus, num gesto enérgico, declara: raça depravada, incrédula, até quando vos suportarei? Se dirigindo a todos. E depois, naturalmente, toma a providência esperada: trazei-me cá este menino. O pai apresenta, possivelmente, a criança ali em doença ainda. E imediatamente Jesus repreende a entidade que provocava aquele transe, aquela crise epiléptica. O menino fica são. O pai, com certeza, jubiloso. Mas os discípulos ficam inquietados diante daquele constrangimento público. E depois, em particular, chama ao mestre: como conseguiste? E nós não conseguimos. E Jesus vai esclarecer: por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé. Alguns dizem até brincando que Jesus estava chamando alguém de bully, pouca fé, de colocar café, por causa da vossa pouca fé. E Jesus ainda vai esclarecer aos seus discípulos: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Essa cena é de tal beleza que Allan Kardec resolve transcrevê-la integralmente do Evangelho de Mateus, capítulo 17, e com ela abre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé. E ali, obrigado, e ali ele vai fazer ponderações importantes sobre essa alavanca do Espírito que é a fé. A fé que ele já tratou muito bem com os benfeitores lá em O Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração e em outros dois pontos da obra básica da doutrina. Mas aqui ele faz um contraponto com o Evangelho. Se pudéssemos entender a densidade desta cena, porque o que significa um pai judeu, trazer o seu filho para ser curado. Há passagens do Evangelho que o pai ou a mãe, quase beirando o desespero, procuram o mestre. Quem não lembra, por exemplo, da passagem da mulher Ciro-Fenícia e da sua persistência em acompanhar Jesus até obter dele o compromisso de que a sua filha ficaria curada? No caso aqui é o pai. Para um pai judeu, ter um filho saudável é a certeza da continuação da família, da honra da família. Naquela sociedade, há 2000 anos atrás, imaginemos alguém com alguma deficiência física, alguém com a saúde mental deficiente, a epilepsia, a chamada doença sagrada dos antigos. Então era uma desonra, era a falta de perspectiva de futuro para a família, porque o filho que deveria dar prosseguimento era um doente, era objeto do ridículo. A família seria uma desqualificada naquela sociedade. Mas aí nós percebemos que o amor move aquele coração de pai. Se não fossem os pais, se não fossem as mães, o que seria das almas extremamente comprometidas, que ainda precisam de um cárcere num cárcere, porque o corpo físico é um cárcere, e um corpo físico deficiente é um cárcere num cárcere. É muito difícil o espírito se expressar por um corpo
ainda que saudável. Imaginemos um corpo com debilidades, com deficiências diversas. Como o próprio Evangelho descreve, ao dizer que o menino se lançava ora no fogo, ora na água. Então o pai tem que estar em constante assistência para evitar o pior, a sua desencarnação, que ele se machucasse. E esse mesmo pai, por amor, procura os discípulos do Mestre para obter a cura. Se percebermos na história da humanidade, tem sido graças aos pais, às mães, às irmãs, aos tios, a alguém muitas vezes fora do circuito familiar, o amparo às almas muito comprometidas. Quem não leu, por exemplo, Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e lá o grande drama, quando, através de Divaldo Pereira Franco, o médium, ou o espírito, melhor dizendo, Marquês de Sade, aquele homem que tinha se notabilizado na história por ter orquestrado há milênios obsessões sexuais e que estava por trás de um fenômeno recente no Brasil e no mundo da pedofilia entre sacerdotes. Esse homem que atravessou os séculos maquinando prazeres inimagináveis e, de algum modo, perseguindo pessoas e fazendo elas cair pelo sexo desregrado. Então, quando ele vê a extensão da sua loucura e conhecendo muito bem a lei de causa e efeito, ele sabia que reencarnaria num corpo deficiente, num corpo limitado, para inibir as perturbações que ele trazia no fulcro da alma. E nessa inquietação, ele começa a titubear, já começa a vislumbrar os sofrimentos que passaria na sua próxima reencarnação. No entanto, algo o acalma, porque a mãe dele vai dizer, Alfoncian, lembrando o seu nome que ele usou na França, no século XVIII, século XVII, século XVIII, quando diz, você há de voltar como meu filho mais uma vez. Eu serei a tua mãe terna, cuidarei de ti. E depois dessa garantia, o espírito se acalma. Ela o esclarece, ela confirma, sim, terás a necessidade de voltar num corpo disforme, no retardo mental, nas diversas deficiências físicas, mas eu serei a tua mãe, velando por ti a cada instante. E o espírito, agora, antes muito angustiado, sabendo que teria aquela mulher novamente como sua mãe, tinha sido a sua mãe na França no século XVIII, ele se pacifica. Era o que ele precisava escutar, que teria que voltar passando por dificuldades, um corpo deficiente, isso ele já sabia. Mas a certeza de ter alguém que cuidaria dele, que o ampararia, que evitaria o pior, o acalma profundamente. Assim tem sido. Por isso nos perguntamos, se não fosse os pais, se não fosse as mães, ou os parentes abnegados, ou as almas caridosas que acolhem esses espíritos que voltam em situações muito difíceis. Muitos gostariam de fugir a qualquer possibilidade de reencarnação, mas são constrangidos pela lei por força dos altos compromissos assumidos. Quem não lembra, quem não se toca, quem não se sensibiliza com Charles, o espírito Charles, o pai de Ivone Pereira. Essa moça rebelde que, segundo ela mesma, optou pelo suicídio por várias vezes consecutivas, segundo a sua trilogia, 3 vezes, segundo a obra mais recente, por 5 vezes consecutivas. Um romance difícil, paixões mal resolvidas, ela encerrava a sua vida pelo suicídio. E este pai amoroso a acompanha e é o principal responsável pela sua última reencarnação bem-sucedida como a médium exemplar que ilustra a história da doutrina espírita no Brasil. Então nós não podemos dissociar Ivone Pereira do espírito Charles, o seu pai Charles. Por isso a importância dessas figuras. E daí nós entendemos melhor essa questão posta lá no Evangelho. Por que aquele pai se empenhava tanto pelo seu filho lunático? Porque ele se lançou nos pés de Jesus e pede que por piedade cure a seu filho. É claro que a passagem
tem outros elementos, mas o grande eixo é a questão da fé. A fé, porque Jesus vai nos mostrar que basicamente é um problema de pouca fé, ou de falta de fé. A fé que nós aprendemos nas três línguas clássicas da antiguidade, o grego, o hebraico e o latim, que está associado, semanticamente, está associado à ideia de fidelidade. A fé, basicamente, é uma experiência de fidelidade, uma relação que nós temos com Deus. Aprendemos que Deus é fiel. No entanto, a dinâmica de nossa parte para com Ele é que varia de vida para vida. Nós aprendemos a temer a Deus e muito recentemente estamos aprendendo a amá-lo, porque nós estamos aprendendo a redescobrir o valor do amor. A tríade, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo, se completa. Então quem aprende a se amar e quem começa a amar uma outra alma, também está aprendendo a amar a Deus numa nova perspectiva, está fazendo evoluir uma velha relação baseada no temor, no respeito por medo. Nós já não precisamos temer mais a Deus. Não é o Senhor dos exércitos, não, absolutamente. É aquele Deus amor posto pelo evangelista João. Deus é amor. Então nós percebemos que pelo fato de nos entregarmos a um aprofundamento, a um melhoramento da nossa experiência amorosa, isso vai ter implicações da nossa relação para com Deus. Nós passamos a amá-lo, nós passamos a viver essa relação com maior fidelidade, e aí impulsionamos a nossa fé. Quem ama, em tese, passa a ter muita fé, que passa a amar Deus, passa a superar a infidelidade que enfraquece a fé. Jesus vai lembrar que a fé, ela é suficiente, ela é a propulsão, ela é a força motriz capaz de deslocar montanha ou montanhas, que na geografia daquele povo era algo muito familiar. Aquela região da Palestina é uma região cheia de montes e montanhas, daí o Sermão do Monte. Então é algo que as pessoas conhecem. As escrituras estão cheias de passagens em que uma determinada cena se dá num monte ou numa montanha, numa cadeia de montanhas. Então as pessoas sabem daquela figura granítica que é a montanha que desafia os séculos. Há uma passagem muito bonita do Espírito Joana de Ângeles, chamada Momento de Paciência, em que ela vai recuperar uma velha lenda nórdica, em que alguém pergunta a um sábio: mas o que é a paciência? Aí o sábio diz assim: imaginemos uma avezita, e essa pequena ave, ela tem um bico, e esse bico começa a, de algum modo, tocar, a ferir a montanha granítica. Quando essa ave conseguir acabar toda a montanha, aí terá começado a paciência. É claro que é uma hipérbole, um exagero, mas com o valor da poesia. Então as montanhas, elas têm essa significação. Observemos muitas vezes que é na dinâmica da montanha que há um encantamento. O espírito, ou melhor, o escritor espírita Leon Denis vai nos mostrar isso no grande enigma, a contemplação na montanha. Mas que são montanhas e por que transportar montanhas? Ora, Allan Kardec vai até nos mostrar que as montanhas, elas na verdade são impedimentos morais, são as dificuldades, as resistências, as más paixões, a má vontade, o egoísmo, o fanatismo, tudo aquilo que pode entravar o progresso pessoal e o progresso da humanidade. Nós vamos criando montanhas, mas como é que uma montanha surge? Exatamente, vai solidificando ali aqueles cristais e na sequência a montanha vai ganhando corpo. Há uma passagem muito bonita do clássico O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, em que o príncipezinho, lembrando do seu planeta B612, ele vai dizer uma advertência simples: cuidado com os baobás. O baobá é aquela árvore africana
muito frondosa, que ela tem que é considerado o tronco mais grosso, mais espesso de todas as espécies vegetais. Mas o baobá tem uma particularidade. O baobá tem uma semente minúscula. Ela é plantada, surge quase aquele arbusto, aquela coisa inexpressiva, mas na sequência dos anos, o baobá vai engrossando o seu tronco, e depois que ele chega à condição adulta, nem mesmo motosserra para derrubar um baobá. Na verdade, é uma expressão: cuidado com os baobás, cuidado com os pequenos defeitos, com as mentiras brancas, com as coisas que nós somos maneirosos e vamos assim se desculpando, e ali a montanha vai ganhando mais um pouquinho, quando a gente menos espera, as nossas montanhas internas já estão estabelecidas. Na sequência das reencarnações, dos milênios, nós vamos incorporando cada vez mais cristais, cada vez mais elementos mínimos, átomos, digamos assim, e formamos as nossas montanhas. Portanto, a nossa fé, ela tem uma tarefa de deslocar as montanhas que nós mesmos as criamos. Acabar a vitimização. Eu tenho muitas montanhas, muitos impedimentos, mas esses impedimentos não os criei. Foram as pessoas que não souberam me amar, as pessoas que não me prestigiaram. Não. As montanhas foram criadas pela minha vigilância, pela minha rebeldia, pela minha dificuldade de lidar com a própria vida. E as montanhas não começaram enormes, elas começaram mínimas, pequenas, minúsculas, desprezíveis, e a gente foi deixando. É fácil entender a concepção de montanha a partir da ideia de Carl Gustav Jung de complexo, o complexo emocional. Nós temos hoje uma experiência emocional, só uma experiência isolada. Amanhã temos outra, depois outra. Na sequência do ano, dos anos, aquelas experiências emocionais vão se agrupando pela semelhança e viram chamados complexos. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de culpa, complexos diversos. São essas coisas que uma mínima situação provoca uma enorme reação, que as pessoas ficam surpreendidas com a nossa atitude, porque nós mobilizamos um complexo. Já existia dentro de nós uma montanha emocional, bastou uma coisa mínima para provocar o afloramento daquilo que a gente parecia nem ter dentro de si. Então são essas montanhas, por isso que Allan Kardec as enumera, as dificuldades, a resistência. A gente precisa, enfim, abraçar alguma coisa, alguma causa, uma transformação, uma mudança, mas fazemos um movimento de resistência, de bloqueio, de procrastinação, de adiar. Amanhã eu começo, na próxima reencarnação eu começo, na outra eu começo. É uma montanha, a montanha da resistência. No livro Contos e Apólogos do Espírito Irmão X, o último capítulo, se não me engano, tem uma historieta muito interessante, real. Irmão X relata para nós que no mundo espiritual houve uma reunião das entidades mais trevosas. Elas estavam incomodadas com o avanço de algumas pessoas que estavam aderindo à doutrina espírita e se sentiam motivadas a assumir um projeto de autotransformação, de ficar incomodadas com seus próprios defeitos morais, de criar um programa de enfrentamento, de melhoramento. Então, elas começaram a estudar o Evangelho. E, nessa perspectiva, elas foram se trabalhando. E aquilo foi provocando um enfraquecimento de programas de obsessão. Os obsessores estavam voltando, reclamando que não estavam mais conseguindo fazer as conexões mentais com aquelas pessoas que antes eram atormentadas, porque elas estavam lendo o Evangelho, elas estavam tentando vivenciar aquelas páginas, e aquilo tinha alterado o padrão vibratório e eles estavam perdendo terreno. Então eles vieram se queixar, uma espécie de chefe das trevas, um dirigente das trevas, e fizeram uma assembleia improvisada, e começaram ali a pedir orientação, e ali o chefe das trevas foi pedindo, deu a palavra, e foram surgindo as entidades mais endurecidas, e elas foram propondo situações
para brecar esse crescimento das pessoas que aderiam ao Espiritismo, que estavam ali entusiasmadas com a mensagem do Evangelho, agora reexplicada pela doutrina espírita. Então, foram dizendo, e por que a gente, por exemplo, não começa a dizer que o Evangelho faz mal, que as pessoas devem se distanciar do Evangelho, que depois que a pessoa começa a ler o Evangelho, ela começa a ter problemas? Aí o chefe das trevas, muito experiente, não, isso não funciona, porque elas já estão esclarecidas, e foi lançando outras possibilidades, e cada uma delas ia sendo rebatidas. Até que alguém diz assim, chefe, por que a gente não diz que as pessoas espíritas não devam ler o Evangelho, elas devam trabalhar no bem, elas devam fazer tudo isso? Isso onde é que você quer chegar? Você é do nosso grupo ou da oposição? Calma, deixa eu concluir. Mas a gente diz ao mesmo tempo que isso é muito bom, mas elas podem perfeitamente, já que existe a reencarnação, olha que eu estou usando uma categoria deles. Aí o chefe das trevas começou a perceber, será que é ser um infiltrado? Esse sujeito está um discurso muito espírita. Não, a gente diz que o Evangelho faz bem, diz que tudo isso, porém, como eles acreditam na reencarnação, a gente diz assim, vou fazer tudo isso, mas vou deixar para a próxima reencarnação. E aí diz que houve um aplauso geral e foi deliberado naquela assembleia que os espíritas começariam a ser assaltados por essa ideia. O Evangelho é ótimo, mas bem que eu poderei começar isso na próxima vida, porque é muito penoso, desde já, abraçar essa causa. É exatamente as dificuldades, as resistências como postas por Allan Kardec. A má vontade. Quando alguém lê o Evangelho, quando alguém faz uma prece, quando alguém tem um trabalho no bem, faz de boa vontade ou de má vontade? A diferença é gritante. O egoísmo que tem comprometido as nossas vidas há muitas existências. O fanatismo que é uma doença da fé. Porque Allan Kardec vai dizer nesse mesmo texto que a fé robusta, ela é sempre calma. A fé fanática, ela é sempre violenta. Aí está o Estado Islâmico, o ISIS, comprovando isso, né? As pessoas fanáticas, elas não têm paciência, elas querem uma vitória imediata daquela sua concepção, daquela sua ideia. A pessoa que tem fé, ela sabe que é preciso respeitar o compasso de Deus. Ele não é o dono do mundo, a pessoa não é a dona do mundo. Ela entrega a Deus, ela faz a sua parte, ajuda-te e o céu te ajudará, como diz o Evangelho, e com o tempo as coisas vão caminhando. Por isso que é uma fé calma. Mas é preciso ver que a fé é sobretudo uma questão de qualidade e não de quantidade. Por isso, a fé, Jesus coloca uma comparação com uma semente também muito comum da época, que é a mostarda. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda era a menor das sementes naquela escala da flora da época, mas era a maior das hortaliças. Então a pessoa que tem fé, ela não esbanja, ela não dá espetáculos de fé. As pessoas que têm fé, normalmente que têm fé robusta, são extremamente discretas, porque a fé diz respeito não à relação dela para com o público, mas à relação dela para com Deus. E Deus, naturalmente, não concorre com as vaidades humanas, como está lá posta no livro Paulo Estevão, escrito por Emmanuel. Por outro lado, esse episódio mostra ainda uma fragilidade naquilo que é o sustentáculo da fé, que é a autoridade moral, porque o pai do menino levou a criança para os discípulos de Jesus. Ele fez um movimento certo. Esse homem parece ser um homem santo, os seus seguidores também deverão sê-lo. E ele trouxe o menino, mas não obteve o resultado alcançado, que queria alcançar, melhor dizendo. Então, Jesus vai mostrar que é aquela fé frágil, é aquela fé que titubeia, aquela fé que duvida. Allan Kardec vai inclusive mostrar que toda vez que nós duvidamos, há uma fragilização. Esse é um dos grandes problemas da psicologia dos dias atuais, quando nós começamos a duvidar das nossas capacidades. O problema da baixa autoestima que tem levado muita gente aos consultórios psicológicos. É um problema quase universal. As pessoas têm dentro de si potências na alma,
mas duvidam disso. Esse vacilo, essa dúvida é suficiente para a pessoa não, de algum modo, mobilizar o que traz de melhor dentro de si. Às vezes, conquistas suadas, conquistadas em outras vidas, em outras reencarnações. Jesus, em outro momento, passa por algo semelhante e ele vai advertir: essa casta de espíritos só sai com jejum e oração, mostrando claramente que os trabalhos de fé, os trabalhos espirituais, eles atendem a um princípio de sustentação da autoridade moral. E a autoridade moral, ela diz respeito à capacidade que o indivíduo tem de se impor para os espíritos. No livro dos Espíritos, na questão 274, Allan Kardec pergunta uma coisa interessante. Ele pergunta se há uma subordinação, uma relação de autoridade entre os espíritos, se há uma hierarquia. E os espíritos respondem ao codificador muito grande, e eles vão dizer que há uma espécie de ascendente moral dos mais elevados sobre os inferiores, irresistível. Aí o codificador reforça, pergunta mais uma vez: mas os espíritos inferiores poderão desobedecer, poderão escapar dessa ascendência moral? E os benfeitores reforçam a resposta da questão que se desdobra a questão 274A. Eles dizem assim: eu já vos disse, irresistível. Irresistível. Quem leu a obra Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno Miranda, naquele drama de Noemi, pode ver a cena. Um espírito embrutecido, um espírito obsessor, querendo resistir a Dr. Bezerra de Menezes. Ele teve que ceder no final, porque a autoridade moral é irresistível. Ele estava falando com o Dr. Bezerra de Menezes. É claro que alguém pode dizer: mas naquele livro de Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer da Nova Era, psicografado por Divaldo Pereira Franco, não tem um espírito lá que não obedece nem a Francisco de Assis? Francisco percebe que não era preciso entrar numa queda de braço com aquela entidade. Aquela entidade tinha era carência. Então chama a mãe dele. E a mãe, fala com tal autoridade que o espírito que vinha resistindo a tanta gente, a Dr. Bezerra e o próprio Francisco de Assis, ele, digamos na expressão popular, se derrete diante da presença da mãe. A mãe sabia tocá-lo no fundo do coração. Por isso é irresistível mesmo a ascendência. E aí está a questão da fé. As pessoas que têm fé, elas naturalmente passam a exercer sobre os próprios espíritos uma ascendência moral. As entidades passam a respeitá-la. Eu lembro que certa vez, participando de uma reunião mediúnica, tivemos a oportunidade de conversar com uma entidade que participava de uma obsessão orquestrada para perturbar um grupo de pessoas, e determinada pessoa especificamente. Mas a entidade vinha se queixando, e nós perguntamos: mas por que é que você não entrou na casa daquela pessoa? Por que é que você não tenta perturbá-la? Por que você não entra naquela casa? Aí disse: naquela casa eu não entro não. Mas por quê? Disse: porque naquela casa tem uma pessoa de muita fé. Lá de fora eu vejo a luminosidade dela. Eu não entro lá não. O espírito disse assim. Ele obsidiava o vizinho, de trás, de frente, de lado, mas naquela casa ele não entrava. A ascendência moral do morador, A pessoa lá já revelava isso. Quem leu Missionários da Luz vê o caso de Cecília. O marido vem atormentado, perturbado, com entidades do baixo meretrício, por força das suas vinculações. Mas quando ele chega em casa com aquelas companhias espirituais indesejáveis, Cecília era luz pura. Então eles ficam lá fora no portão e desaparece. E ele entra sozinho, desacompanhado. A autoridade moral, a fé. Para ilustrar um detalhe importante da fé, que é exatamente que nós falávamos da evolução. Quando nós evoluímos e passamos a ter experiências mais profundas de amor, a nossa fé também muda, porque nós passamos a amar a Deus.
Portanto, a fé que nós temos hoje e que teremos amanhã não há de ser a mesma, está em evolução, está em crescimento, porque há muitas vezes a inveja. Se eu tivesse a fé de Chico Xavier, e começa a pessoa a querer, enfim, ter a fé do outro. Não é possível, porque a fé é uma conquista pessoal. Quando nós encontrarmos alguém com muita fé, é porque efetivamente aquela pessoa soube sofrer e soube ser fiel a Deus, soube amá-lo, sobretudo atravessando altas provações. É ali que a sua fé foi testada. E para ilustrarmos isso, gostaríamos de ler parte da mensagem Fé do Espírito Emmanuel, que está nessa obra Vinha de Luz, que Denise leu a mesma obra agora, no campo, o capítulo que ela leu, mas é capítulo 40, Fé. E Emmanuel defende essa tese de que a fé, ela é uma construção pessoal, lenta, vagarosa, mas é do mérito de cada um. Ele vai dizer o seguinte: a lição do Evangelho é semente viva, o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Uma comparação que ele faz com a agricultura. Aí ele avança: é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa, porque foi depositado em nossa alma um germe de fé, uma semente de fé. A questão é, como fazer essa semente germinar, crescer? Aí Emmanuel vai nos socorrer com a sua sabedoria. Essa plantinha da nossa fé, ela está sujeita aos nossos cuidados. Cada um deve administrar o crescimento da sua própria fé. Ele vai dizer assim: há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. A gente diz, mas o que é que tem a ver com a fé tudo isso? E ele coloca alguns comportamentos mais ou menos comuns do nosso dia a dia, como por exemplo, os tóxicos dos maus livros. A pessoa quer ter uma fé grande e robusta, como a de Chico Xavier, mas ela se permite ler livros de péssima qualidade, livros que vão perturbar a sua imaginação, livros que vão provocar conexão com entidades perturbadas. Se a fé é uma coisa pura, porque ela procura leituras tão ruins, ela está se intoxicando com os maus livros. Então, se aquela sementinha está ali tentando brotar, é preciso exatamente nutri-la com os melhores livros. Se eu posso ler uma obra psicografada por Chico Xavier, por que é que eu vou procurar um texto que de algum modo vai aflorar em mim o que eu tenho de pior? Um texto às vezes, mas é um best-seller que muitas vezes foi produzido sob forte obsessão. O escritor inspirado por uma entidade perturbada, ou ele próprio era perturbado, que não me faz bem. Mas Emmanuel avança: as opiniões ociosas, as discussões excitantes. A pessoa está lá com sua fé mais ou menos bruxoleante, participa de uma discussão sobre violência, sobre qualquer coisa, e depois ela percebe que ela não fica bem, ela está alterada após a discussão. Então a sua fé foi machucada, deixou de ser bem nutrida. E ele vai mais além: o hábito de analisar os outros antes do autoexame, que é o ofício dos fofoqueiros. Os fofoqueiros gostam do exame, mas do exame da vida dos outros. Sócrates propunha o autoexame. Aí está a diferença. Enquanto eu fico entretido, passando a limpo, analisando a vida alheia, naturalmente eu fico alheio à minha própria vida. Eu passo a me descuidar. Quando eu não vou responder pelos outros, eu responderei por mim mesmo. Então essa postura adoecida, ela compromete o crescimento da minha fé. E prossegue Emmanuel, no último parágrafo, para concluirmos essa leitura: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Mas eu visitei Chico Xavier lá em Uberaba, mas não ficou com a fé de Chico.
Pode ter Chico, a presença de Chico, o seu magnetismo, os seus livros, a sua dedicação, o seu amor, ter tocado a pessoa. Mas, dizer, olha, eu fui lá em Uberaba e trouxe aquela fé toda de Chico para mim. Essa é a tese. Isso é tarefa que compete a cada um. Ninguém pode transferir a vibração da fé ao espírito alheio. De modo que cabe a nós a reverência, o respeito àquelas figuras que souberam viver uma relação de amorosidade profunda com Deus, que se revela na sua fé constante, na sua fé robusta, na sua fé crescida. Isso nos faz lembrar de uma figura que é gigante, está posta, descrita ali nos 3 primeiros capítulos do romance Paulo e Estevão, a figura de Gesiel, que depois se transforma em Estevão, desde o capítulo Corações Flagelados, o primeiro, até o capítulo Em Jerusalém. Porque ali nós temos Emmanuel, por Chico Xavier, mostrando um moço judeu sendo submetido à mais dura provação. Porque para um menino pobre que vivia da agricultura, uma alma simples, que passava o dia plantando nos arredores de Corinto, cantando os salmos, se nutrindo das escrituras, que era órfão de mãe, a mãe a quem ele tanto amava, e agora vivia com seu pai, com sua irmãzinha Abigail, essa família que sobrevivia a duras penas, seu pai, ele e sua irmã, da noite para o dia, são retirados daquele campo, da sua casinha, são lançados num calabouço, num porão, numa prisão em Corinto, por força de um excesso, por força de uma arbitrariedade, de uma autoridade romana, Licínio Minúcio. E a gente vai percebendo que o tempo inteiro a provação vai crescendo e o moço Gesiel vai revelando a excelência da sua fé. O pai começa a se perturbar diante de uma injustiça sofrida, toca fogo na propriedade do romano, e isso é a sua desgraça. Exatamente por isso, eles são presos, são lançados ali naquele calabouço, e Gesiel vai acalmando ao pai, acalmando a irmã, e vai chorar pela alta madrugada, contemplando as estrelas, e ali no céu, tendo a consolação, porque ele tinha a convicção, a certeza, que todo aquele sofrimento tinha um sentido, que Deus, o seu Deus, Yahvé, estava ali acompanhando, e que ele precisaria ficar tranquilo sempre. O que acontecesse, o que se sucedesse, tudo estaria dentro dos planos do amor de Deus. Qualquer um de nós, diante de uma situação tão estressante como essa, provavelmente surtaria. Mas o que percebemos nesse personagem é que ele vai sofrendo golpes e golpes, e ele se consola e consola as almas que estão sob sua tutela. Na sequência ele vê o pai ser assassinado, vê a irmã desaparecer para sempre, é lançado novamente na prisão por 30 dias, depois é colocado nas galeras, escravizado para a morte pelos romanos. E esse moço ainda assim permanece confiando em Deus. Só uma alma que ame profundamente a Deus, que tenha intimidade com Deus, pode construir uma resistência a uma provação como essa. Isso nos faz lembrar o poeta amazonense Tiago Homem de Melo, aquele que é o Estatuto do Homem, um belo texto de Tiago Homem de Melo. Tiago Homem de Melo diz uma coisa paradoxal, que eu digo absurda, porque um homem talentoso daquele, com a sensibilidade, não pode ser ateu, mas ele se diz ateu. Um dia ele vai descobrir que isso não é possível. Mas ele se diz ateu, e numa entrevista ele disse assim certa vez: eu sou ateu, mas eu tenho muita inveja de minha mãe. Eu tenho inveja da minha mãe, que ela tem uma fé tão profunda, que parece que Jesus mora no quintal lá de casa, e ela conversa alguma coisa com ele e volta tão confortada. Eu não tenho fé nenhuma, mas minha mãe não conheço igual.
Não conheço igual. Testemunho de Tiago, homem de Melo. Porque é exatamente isso. As pessoas que têm fé na sua descrição tocam profundamente as nossas almas. Porque é essa potência que nós precisamos, sobretudo para atravessar as mais rudes provações. E por uma questão evolutiva, as provações vão se sucedendo, mas a nossa resposta a elas vai depender da robustez da nossa fé. Por isso a figura de Gesiel, ela se impõe por si mesma. Por isso Saulo não consegue entender aquele moço que tinha tanta clareza no raciocínio, era inspirado, porque ele estava sendo sustentado por Deus e pelos benfeitores, pelos espíritos que são os intermediários entre Deus e os homens. Então essa fé de Estevão é uma grande resposta. Se percebermos as grandes doenças da contemporaneidade, dos dias atuais, as doenças diversas, a maioria delas começa na dimensão mental. A depressão e a inclinação por suicídio, questão 943 do Livro dos Espíritos, ou a busca desenfreada pela felicidade, ou a frustração quando essa tal felicidade não é alcançada, questão 922 também do Livro dos Espíritos. São dois problemas que os benfeitores conseguem respondê-los usando um elemento comum, a fé. Porque quando Allan Kardec, à altura da questão 943 do Livro dos Espíritos, pergunta de onde nasce o desgosto da vida, que alguns indivíduos são tocados a ponto de se lançarem na ideia suicida. De onde nasce esse desgosto? O codificador, ele quer a gênese moral do suicídio, porque algumas pessoas começam a aceitar no seu plano mental a ideia de se matar. Essa é a questão. O suicídio já existia de forma mais ou menos expressiva na França do codificador, na Europa de seu tempo. E os espíritos colocam 3 elementos que concorrem para o desgosto da vida que leva ao suicídio, esse desencanto. A ociosidade. As pessoas, de repente, não fazem nada, podendo fazê-lo. A ociosidade. Eles colocam a falta de fé e a saciedade. Aquelas pessoas que acham que o mundo e seus prazeres materiais vão trazer felicidade. Então chega um momento que esgota o cardápio dos prazeres do mundo. Então a pessoa cai na saciedade. Já experimentou tudo, não tem mais novidade. Cai na saciedade. Ou a ociosidade é aquela pessoa que acha que ser feliz é não fazer nada. Far niente. E o que acontece? Ela violenta uma lei que dá motivação a viver, que é uma lei divina, que é a lei do trabalho. Nós somos programados pela natureza para trabalhar, está lá em O Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. É claro que o trabalho tem o seu contraponto, que é o repouso, também está na lei. Mas nos negarmos ao trabalho, nos entregarmos à ociosidade, isso vai levar ao desgosto da vida. Mas observemos esse ponto entre as duas, quando ele coloca a falta de fé. Muitas pessoas começam a aceitar a ideia suicida exatamente por falta de fé. Então, hoje o problema do suicídio é um problema de saúde pública, mas em parte ele pode ser resolvido pela robustez da fé, de modo que todos nós, qualquer um de nós, ao fazer investimento para fazer sua fé crescer, naturalmente já está se forrando à loucura e ao suicídio. Porque quando a ideia nos visitar, a nossa fé estará de tal modo avantajada que essa tese do suicida vai ser recusada. Nós confiamos em Deus. O problema está difícil, parece não ter saída. Não, tem saída. Ainda que a saída seja dolorosa, difícil, Deus tem um comando. Hoje, por uma questão do individualismo, nós muitas vezes tomamos para si todas as possibilidades de ação do mundo, de controle do mundo, quando muitas vezes a experiência de fé implica reconhecer: eu preciso de Deus. Muito, sempre. Aquilo que Haroldo Dutra diz nas suas palestras: há situações em que a pessoa, tão acostumada a ter o volante nas mãos, precisa entregar o volante para Deus.
Aí tem que dizer assim, não, mas eu dirijo melhor do que ele deve ser barbeiro, eu não vou confiar. Aí começa, é a fé vacilante. Há momentos assim, Senhor, eu trouxe o carro até aqui e tu estavas comigo, mas o terreno está difícil, agora conduza que eu vou para o banco de passageiro. Conduze-me, Senhor. Não, mas eu estou acostumado sempre a ter as mãos no volante, eu não entrego para Deus. É a pessoa autossuficiente, que Allan Kardec vai colocar a fé presunçosa, aquele indivíduo que confunde, quando na verdade a fé pressupõe a ideia de que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Eu sei que existe a semelhança da mãe de Tiago, homem de Melo, porque eu converso com ele todo dia, eu tenho uma relação profunda, amorosa com Deus. Essa é a conclusão. Quem está sempre conversando com Deus, naturalmente essa figura fica viva. Por isso, valeria a pena ler um capítulo que a nossa companheira Elizabeth escreveu lá em Letras de Amor e Luz, nosso livrinho, quando ela fala sobre sentir Deus, que é uma experiência muito necessária para os nossos dias. A nossa geração, ela tem sido penalizada pelo excesso de cerebração. Nós pensamos demais e sentimos de menos. Zé Otávio até lembrava, não é isso, Zé Otávio, semana passada aqui, recuperando Emmanuel. Nós precisamos sentir mais, o coração precisa ficar maior do que a cabeça, digamos assim. Né? É preciso estimular o sentimento. E a nossa relação com Deus, muitas vezes, foi uma relação até lógico-matemática. E é preciso agora ser uma relação afetuosa, de amorosidade. Por isso, a experiência da oração, como entrega, como sentimento, ela ajuda a todos nós nessa perspectiva. Daí, Elizabeth tem escrito, sentir Deus. Nós precisamos sentir Deus. Voltar a sentir Deus, de algum modo, enfraquecer essa capa de intelectualidade a que nos acostumamos e, mais uma vez, deixar que o sentimento, a sensibilidade, regule as nossas vidas. Chorar um pouco mais, sorrir um pouco mais e ter menos explicações e justificativas, que o ego, ele está sempre de plantão ali, para não, enfim, para evitar as coisas. Mas falávamos que a fé, a falta de fé, melhor dizendo, ela concorre para o desgosto da vida e para o suicídio. Por outro lado, o codificador, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, vai nos dizer que perguntar aos espíritos qual seria a espécie de fórmula universal da felicidade, porque cada um tenta definir o que é felicidade. Então ele coloca esse problema para os espíritos. Afinal, o que seria felicidade? E os espíritos colocam, para a vida material, o estritamente necessário. Para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Porque haverá situações em que nós precisamos efetivamente fazer uma aposta, digamos assim, no futuro. Há um fechamento das possibilidades no presente, de modo que a pessoa que tem fé, ela tem a capacidade de dilatar o seu tempo e se ver no futuro. Daí porque Allan Kardec vai colocar também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, mãe da esperança e da caridade. A pessoa que tem fé, ela, por sua vez, ainda vem esse complemento, esse combo, a esperança e a caridade, porque os espíritos vão dizer, e o codificador vai dizer, que a esperança e a caridade são filhos diletos da fé. Quem tem fé, tem esperança. E a esperança, muitas vezes, remete exatamente ao futuro. A pessoa, mas está tudo fechado, o meu problema é grande, não tem saída. Tem que ter. Tem que ter. Não tem no presente. Mas o tempo não é só o presente, o tempo vai se desdobrando. Daí porque a pessoa que tem fé, ela tem a paciência de esperar o futuro, das coisas se definindo a pouco e pouco, e não instantaneamente, que é o mal do nosso tempo, a neura, né, da ansiedade. As pessoas não têm mais paciência, isso aqui vai levar 2 anos, 3 anos, não tem que ser agora, eu quero para amanhã. Calma. Isso é um processo. Há coisas, inclusive, nós espíritas trabalhamos com perspectiva reencarnacionista.
há situações, há dificuldades de nossa forma de ver e de viver, que nós levaremos mais algumas reencarnações para poder aquilo estar bem resolvido. A pessoa diz assim: eu estou avançando nesta, estou melhorando nesta, mas esse problema ainda vai avançar, vai persistir. Na próxima reencarnação, eu ainda haverei de ter essa dificuldade, ela menos acentuada, então eu vou continuar, e assim vai. Se fazer planos para 5 reencarnações, para 10 reencarnações, e ter paciência de cumprindo etapa a etapa, sem ansiedade. Assim acontece com os benfeitores. Vejamos, por exemplo, a fé de Matilde, aquela personagem do final de Libertação. Matilde, a mãe de Gregório. Gregório é aquele personagem que no decorrer do livro é o grande autor intelectual de obsessões diversas, da obsessão contra Margarida, em que ele desloca 60 espíritos para perturbar aquela moça. Então você vai acompanhando o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Libertação. Mas será possível? Ninguém breca esse rapaz, não? Esse homem, um homem poderoso, que foi uma autoridade muito grande na religião na Terra, que teve muita fé, digamos, entre aspas, fé dos homens, foi uma figura imponente da história das religiões, mas chegou no mundo espiritual, se tornou um grande orquestrador de obsessões. E o último capítulo é arrebatador, porque ali aquele espírito que vinha derrotando todo mundo, Gregório, rebelde, violento, e ao mesmo tempo maquinando coisas, ele não resiste à mãe Matilde. É uma beleza a descrição daquela cena, né, Denise? Está lá, Matilde com a luz e ele já com a espada em punho, querendo ferir. Quando percebe que a sua mãe vai se materializando, ele queda que nem criança e começa a chorar aos pés da mãe. E vejamos ali que ela espera cerca de 500 anos para aquele fechamento. O que são 500 anos? Só uma pessoa de muita fé, que por sua vez tem paciência. Meu filho é bruto, rebelde, há muito tempo ele faz obsessões. Há 500 anos ele faz obsessões. E essa mulher soube esperar 500 anos. 500. Ou como a mãe do Marquês de Sade, que da última reencarnação até agora, ele vinha promovendo obsessões diversas, portanto, praticamente na época da Revolução Francesa, quase 200 anos de obsessão, e ela soube esperar na sua profunda fé em Deus. Portanto, é essa fé que transporta as montanhas. Montanhas de 500 anos, montanhas de 200 anos, montanha de milênios, não importa. Qualquer que seja a montanha, não resiste a uma fé do tamanho de um grande mostarda. Essa é a conclusão de Jesus. De modo que todos nós, encontrando desafios, dificuldades, pensemos: eis a oportunidade de exercitar aquela potência que me acompanhará para sempre, a minha fé. As minhas montanhas eu já as tenho, porque na sequência das minhas vidas egoístas, eu permiti que essas montanhas de má vontade fossem sendo criadas e fossem se cristalizando dentro de mim. Mas elas agora me emperram, elas me impedem o grande salto. Eu preciso ver além do horizonte. Então eu preciso robustecer, fazer crescer a minha fé, para que ela seja suficientemente potente para deslocar esta montanha e campo limpo eu possa vislumbrar essa aurora de luz que o Mestre nos oferece a cada dia nas páginas simples do Evangelho. Que Ele nos ampare hoje e sempre e que não aumente a nossa fé.